Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de programação com sequência, classificar o tipo de informação processada, tipos de dados, variáveis, constantes, operadores aritméticos, fórmulas matemáticas, entrada, processamento, saída, instruções de ler e escrever, utilizando pseudocódigo, português estruturado. Então, a programação de sequência ela ocorre de uma forma que, ao ser executado um programa, as instruções de comandos são executadas de formas sequenciais. Não há nenhum desvio de função, nenhuma condicional, estrutura de condicional de decisão. Ela é de forma sequencial. Então, as etapas de ação do computador. Como que ocorre basicamente a etapa de ação do computador? Você tem a entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Em entrada de dados, recebe dados do mundo externo. O processamento de dados transforma dados que foram entrados em elementos que possam ser usados como fonte de informação para o mundo externo. A saída de dados envia os dados processados na memória principal ou secundária para o mundo externo. Então você tem entrada, processamento, saída. Em outras palavras, você pode alimentar, entrar com as informações do mundo externo. Por exemplo, você vai digitar alguma informação pelo teclado. De alguma forma, essas informações serão processadas e gerando a saída no monitor da tela do computador. Então, um programa de computador é um conjunto de instruções que, dispostas numa ordem lógica e sequencial, executam uma ação, solucionam um problema sobre um conjunto de dados. Tá? Mas aí vem, que tipo de dados são esses, Josué? Vamos ver agora os dados primitivos. Tá? Eles representam os elementos do mundo exterior. Uma palavra, tá? Um número, um símbolo. Então, esses são os dados primitivos que representam os elementos do mundo exterior, abstraídos para serem processados. Exemplo, numéricos, caracteres e lógicos. Tá? Então, você tem os dados do tipo inteiro. São dados numéricos positivo e negativo, excluindo fracionário, tá? Então, como exemplo, você tem o 35, o 0, 234, menos 56, menos 9. São números inteiros. Então, dentro dessa faixa, você pode ter o número inteiro que ele é negativo ou positivo. O dado inteiro é utilizado em operações de processamento matemático, comando inteiro. Dados reais, dados positivos e negativos, pertencente ao conjunto de números reais, incluindo todos os números fracionários e inteiros. Exemplo, ele engloba então o 35, 0, menos 56, menos 9. Aí que vem, ele aceita ponto. Por exemplo, menos 45.999, 4.5. Então, é um tipo de dado real, é utilizado em operação de processamento matemático também. Dados caracteres cadeia, é outro tipo de dado primitivo na computação. Dados delimitados por aspas inglesas,
tipo de dado representado por letras de A até Z do alfabeto, números de 0 até 9, símbolo ou palavras contendo símbolos. Exemplo: 80, a palavra programação, o endereço de uma rua, rua alfa, 52, traço, apartamento, APTO, o telefone, fone, né? CEP, menos 90, 45.989. O vazio também, aqui eu quero destacar que você tem o aspas inglesas, né? Aspas duplas também, que pode ser pronunciado. O vazio, ele também tem valor na programação, ele também ocupa espaço, tá? O A maiúsculo e etc. Então você pode encontrar em uma linguagem formal como um string, tá? Que aceita letras e números, símbolos, tá? Tipo de dados, caractere ou cadeia que você pode encontrar num livro, sendo referenciado como caractere, cadeia ou string, ou char, né? Também que aceita uma string, são utilizados em operações de entrada e saída de dados, no sentido de apresentar mensagens de orientação para o usuário do programa em execução. Dados lógicos, verdadeiro ou falso, booleano, tá? Então, dados com valores binários como sim e não, verdadeiro ou falso, 1 e 0, entre outros, e apenas um dos valores pode ser escolhido. Então, toda vez que você estiver trabalhando com dados lógicos, um desses valores deve ser escolhido, tá? Por exemplo, true ou false, tá? Verdadeiro ou falso. Então, você tem exemplo de representação que é comando lógico. F representa falso, V representa verdadeiro, S representa sim, sim, caixa alta, tudo maiúsculo, representa sim, N representa não, não, tudo em caixa alta, maiúsculo, representa não. Então são exemplos de valores booleanos, verdadeiro ou falso. Nossa, Josué, mas você falou de tipos primitivos de dados, agora eu estou escrevendo um algoritmo, um programa de computador, e como que é a definição, ou qual é a forma de declarar e usar uma variável? Primeiro vamos entender o que é uma variável. É tudo que está sujeito a variação, que é incerto ou inconstante. Imagine a memória de um computador como um grande arquivo com várias gavetas nas quais é possível guardar apenas um valor por vez. E como em um arquivo, essas devem estar identificadas por uma etiqueta com um nome. A variável é utilizada para identificação e representação dentro de um programa de computador. Quais são os nomes válidos de variáveis? Observe aí na sua tela, tá? Nomes válidos aqui na estrutura à esquerda. Você pode colocar tudo junto, ó, nome usuário, nome underline usuário, somente usuário, N underline usuário, fone underline 1, F1, F-1, X, delta 25. Essas são formas válidas que podem ser declaradas o uso de variáveis. Agora, nome inválidos. Você não pode ter o que? Espaço entre variáveis. Não pode iniciar com um número, um X. Não pode conter tralha no final. Não pode colocar uma palavra reservada como uma variável. O inteiro é uma palavra reservada. Real, caractere, lógico, são palavras reservadas do sistema. Então você não pode pegar essas palavras para atribuir como variável no seu código, tá? Então observem que esse conceito é linkado à última aula que falamos de
LPP, né, e seu símbolo. Ali, naquela tabela, contém as palavras reservadas do sistema, tá? Então coloca isso no teu coração, para que a partir de agora em diante você saiba definir quais os nomes válidos para a variável e quais os nomes que não são válidos, tá? Do ponto de vista computacional, pode se definir de forma simplista, algo que é simples demais, né? Que uma variável é a representação de uma região de memória utilizada para armazenar um determinado valor por um espaço de tempo, tá? Então em uma variável você armazena um determinado valor por um espaço de tempo, e a partir desse valor que você atribuiu a essa variável, você pode fazer o que? Funções aritméticas, exibir informações na tela e por aí vai, tá? Uso de constantes. O que é constante, Josué? Constantes, tá? Por exemplo, você tem a constante π, né, que é 3,14 e alguns outros números. Esses são valores já definidos na matemática. Então você tem aí uma constante que você pode representar essa constante. Então, é fixo, é estável, é inalterável, é imutável, contínuo, incessante, invariável, de valor fixo e considerado constante. Grandeza numérica física, utilizada normalmente numa expressão aritmética ou matemática. Aí, ó, um exemplo foi da constante π, tá? Você tem aí, ó, um exemplo aqui, ó, entrada é igual a entrada mais 1,23, né? Que a saída e a entrada são variáveis da expressão, tá? Comando utilizado aqui nesse curso utilizando o pseudocódigo é o const. Ele representa uma constante. Operadores aritméticos responsáveis pelo estabelecimento de ação das operações matemáticas. Você tem o binários e unários. O binário, radiciação, exponenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Unários, inversão de estado de um valor numérico. Positivo para negativo, negativo para positivo. Então você tem aí a tabela, onde na primeira coluna você tem a coluna que representa o símbolo do operador, a operação, o tipo se é binário ou unário, a prioridade na matemática e o tipo de retorno de resultado. Tá? Você tem aí o sinal de adição, subtração, exponenciação, divisão, multiplicação. Então, ao decorrer das aulas, estaremos explorando esses operadores, tá? Expressões aritméticas. Relacionamento existente entre variáveis e constantes numéricas com a utilização dos operadores aritméticos. Você tem, por exemplo, o cálculo de área de uma circunferência. O operador de multiplicação e potenciação elevando o valor do raio ao quadrado. Exemplo de expressões. Você tem aí a primeira expressão que você primeiro vem eliminando os parentes, certo? Então, 30 mais 2 vai gerar um resultado. Você divide 55 por esse resultado gerado. Beleza. Achei esse valor, multiplico por 43. Então, x vai receber esse valor. Então, esse valor implica em x. Tá? Então, o sinal de implica é utilizado para indicar que o valor de uma expressão aritmética ou a fórmula matemática está sendo armazenado em uma variável. Então, se eu quero achar o valor, né, do raio de uma circunferência, eu vou fazer a operação da expressão. Eu tenho uma constante π, né? Multiplico por raio ao quadrado, implica em área. Então, a área terá o valor, né? O valor
dessa operação. Então aqui, vamos fazer uma atividade prática. Eu peço que vocês executem, que é muito importante, o diagrama de bloco deste exercício, dessa necessidade. Criar um algoritmo com as seguintes orientações abaixo. Ler dois valores, no caso, variável A e B, efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Apresentar o valor da variável X após a operação de soma dos dois valores. Então, criem o diagrama de bloco, criem o diagrama de quadro e vejam onde está acontecendo cada funcionalidade. Na próxima aula, o objetivo é instalar o aplicativo que vamos criar os nossos algoritmos.